Quando eu conheci o Thales, eu tinha 15 anos. O Thales era 10 anos mais velho que eu e ele era casado. Só que eu era louca por ele. Eu não podia ver ele na rua. Muitas vezes eu inventava de ir na mercearia, de ir na padaria, de ir em algum lugar só pra ver ele. E ele também dava em cima de mim. Só que eu tinha receio de me chegar perto dele, de conversar com ele, porque ele era casado. Então eu procurava evitar o Thales por conta disso. Só que algumas vezes, eu também não vou ser hipócrita, algumas vezes eu vacilava. E eu aceitava me encontrar com ele, porque ele vivia dizendo que eu era o sonho dele, que eu era muito linda. Ele vivia me enchendo de elogios. E algumas vezes eu me encontrei com ele, a gente chegou sim a se beijar, mas não passava disso, porque eu não deixava. E muitas das vezes eu ficava com a consciência pesada, eu ficava triste comigo mesma por estar gostando de um homem casado, sabe? Mas eu não entendo, não consigo entender a minha cabeça naquela época. Eu era louca, louca, apaixonada pelo Thales. Um dia, eu e minha família fomos a um piquenique. E a família do Thales também foi, né? E ele foi com a esposa. E na praia, era um piquenique na praia. E lá ele tava uma vibe muito romântica com a esposa dele. Eles estavam só andando pra cima e pra baixo de mãos dadas. Eles estavam só se beijando. E quando eu vi aquilo, gente, eu fiquei morta de ciúmes. Eu não sei o que que deu em mim, eu fiquei com muitos ciúmes, porque eu sempre via ele com a esposa, só que eu nunca via assim ele numa vibe romântica. E quando eu vi ele daquele jeito com a esposa, eu fiquei com muito ciúme. Nossa, eu só sei que depois eu marquei de me encontrar com ele. E nesse dia que a gente se encontrou, aconteceu tudo entre a gente. E eu tava disposta a ficar com o Thales, porque o Thales sempre dizia pra mim: a hora que você quiser, eu largo minha esposa pra ficar com você. E quando eu disse pra ele que eu tava disposta, assim, aceitava ficar com ele largou a esposa pra ficar comigo. Logo, eu fui morar na mesma casa que a esposa dele morava com ele. A esposa voltou para casa dos pais e eu fui morar com ele mesmo contra os meus pais. Nossa, eu virei um falatório na cidade. Todo mundo falava mal de mim. Meus pais morriam de vergonha e acabou que eles se afastaram de mim. Com o tempo, o Thales começou a se mostrar um homem muito agressivo. Ele começou a me agredir. Ele me humilhava. Ele tinha muitos ciúmes de mim por eu ser mais nova que ele. E, nossa, quando eu engravidei, foi pior ainda. Ele batia em mim, gente, do mesmo jeito. Ele batia muito em mim quando eu tava grávida. Ele me jogava contra a parede. Ele me dava pancadas. E por conta disso, eu comecei a sentir muitas dores. E fui pro hospital. Quando eu cheguei no hospital, os médicos disseram que não teria como eu ter um parto normal. Eu já tava com 7 meses nessa altura, gente. E eles falaram que eu não poderia ter normal porque o meu útero tava prestes... Eles me explicaram lá, mas eu vou resumir aqui mais ou menos. É como se o útero tivesse quase assim romper. E nessas situações, era preferível fazer um parto cesárea. Então, quando eles disseram isso, né, eles falaram pra mim: olha, geralmente quando isso acontece, quando uma mãe aparece aqui com o útero desse jeito, é devido a alguma pancada ou alguma queda. E eu, gente, fiquei calada, eu não disse nada, mas eu sabia que tudo aquilo que eu tava passando era por conta das surras que o Thales me dava. Mas eu não falei nada pra ninguém. Então graças a Deus, eu tive a minha menina linda. O parto correu super bem. Eu também, não aconteceu nada comigo, graças a Deus. E quando eu vi aquela coisinha linda nos meus braços, aquele serzinho indefeso, eu pensei: eu preciso cuidar dela, eu preciso dar o meu melhor por ela. Mas perto do Thales eu não poderia dar o meu melhor para minha filha, porque o Thales me fazia muito mal. E eu não sabia o que fazer, eu não tinha apoio de ninguém, minha família se afastou de mim. Nossa, foi uma época
que eu tava muito, muito arrependida por tudo que eu fiz. Parecia até castigo, sabe? E do nada minha mãe apareceu, veio me visitar. Nossa, quando eu vi a minha mãe, eu não aguentei, gente. Eu entrei em desespero, eu comecei a chorar. Eu agarrei a minha mãe, abracei tão forte, e eu não queria mais soltar a minha mãe. E quando eu vi a minha mãe ali, eu senti a necessidade de contar tudo que estava acontecendo para minha mãe. Contei tudo para ela, a minha mãe chorou junto comigo. Ela olhou bem nos meus olhos e perguntou assim: filha, você quer continuar com esse monstro? E eu falei para ela de todo o meu coração mesmo, sabe? Não, mãe, eu não quero. E foi daí que a minha mãe, ela começou a pensar numa forma de me tirar dele. E o tempo que eu passei no hospital, que eu fiquei 5 dias internada, ela ficou agilizando. E quando eu fui pra casa dela, ela me levou pra casa dela, né? Porque eu tava de resguardo, tava cirurgiada, eu precisava de cuidados. E a minha mãe me levou pra casa dela. E eu ia ficar lá o tempo necessário, entendeu? Até eu me recuperar. Só que o Thales ia na casa da minha mãe fazer confusão, dizendo que não queria que eu ficasse lá. E o meu pai bateu de frente com ele. Nossa, gente, eu nunca esperava. Depois de tudo que eu fiz, o desgosto que eu dei para os meus pais, eu não esperava meus pais me ajudar daquela forma, sabe? Eu não imaginava eles fazendo aquilo por mim, mas eles fizeram tanta coisa por mim, gente, que eu não tenho nem como agradecer. E o meu pai bateu de frente com ele e falou assim pra ele: se você ousar tirar a minha filha de dentro da minha casa, minha filha doente, com uma recém-nascida, eu chamo a polícia pra você. E todas as pessoas, como era uma cidade pequena, todas as pessoas sabiam da minha situação, sabia que eu estava cirurgiada, que eu tive complicação no parto, né? Então, ele ficou meio assim receoso. Algumas pessoas também falaram algumas coisas pra ele, falou: rapaz, isso não é amor, sua mulher cirurgiada, sua mulher doente, tu vive viajando, tu vive trabalhando, né? Então, ele ficou meio assim receoso e ele meio que se afastou por um tempo, né? E esse tempo, a minha mãe, junto com meu pai, foi agilizando um jeito de eu sair dali. Eles tinham que me botar fugida, porque ele não ia descansar, né? Enquanto eu não saísse da casa da minha mãe. E a minha mãe falou com minha tia, que morava em São Paulo, explicou toda a situação. A minha tia sempre era uma mulher de Deus e ela sempre foi muito caridosa de ajudar o próximo. E a minha tia falou: manda ela pra cá que eu cuido dela. E quando eu já estava melhor, né, passado 40 dias, eu já estava melhorzinha, a minha mãe deu um jeito de me mandar para São Paulo. Sair da minha cidade fugida. Realmente, literalmente, gente, fugida mesmo. E quando eu cheguei na casa da minha tia em São Paulo, a minha tia me recebeu muito bem. Me tratou super bem. Outro anjo na minha vida que eu não sei nem como agradecer. E por um tempo eu fiquei só na casa dela, ajudando ela no que eu podia. Eu não podia trabalhar, né? Porque eu tava com a recém-nascida. E a minha tia me ajudando, minha tia ali em cima de mim me ajudando, né? E quando a minha filha tava com 2 anos, eu comecei a trabalhar fora. E nisso eu tava me sentindo super bem, gente, super bem. Eu tava me sentindo assim, sabe? Confiante, determinada a viver a minha vida, a construir a minha vida. Então, como eu já estava trabalhando, eu consegui alugar uma kitnet e fui morar com a minha filha, e a minha tia continuava me ajudando no que ela podia, né? Colocava a minha filha na creche e ia trabalhar, né? E, nossa, foi uma época muito boa no início. Só que depois do nada, quando eu tava sozinha com a minha filha dentro de casa, eu comecei a lembrar de tudo que aconteceu comigo. Eu comecei a lembrar das coisas que o Thales fazia, das surras, do desgosto que eu dei para os meus pais. E do nada a gente viu uma tristeza tão grande dentro do meu coração. Me invadia uma tristeza assim, sabe? De uma hora para outra. E eu ficava na maior deprê. Comecei a faltar trabalho, comecei a dar várias justificativas, eu não conseguia mais trabalhar, eu só me levantava para dar comida à minha filha, sabe? E eu não conseguia fazer mais nada dentro de casa, a minha casa virou um lixaréu, sabe? Um lixão mesmo.
E a minha tia ligava pra mim e eu não atendia. Eu só queria estar trancada dentro de casa, só trancada, não queria ver ninguém. E quando o dinheiro já estava acabando, eu liguei para minha tia e falei para ela que estava sem nada dentro de casa. A minha tia, sem entender nada, foi lá em casa e quando ela viu a minha situação, quando ela viu o estado da casa e a minha filha largada, ela ficou desesperada. Voltei a morar com a minha tia. Nossa, minha tia, mais uma vez, me ajudando ali, me apoiando. Ela sempre foi uma mulher de Deus, né? E ela sempre ali com a Bíblia junto comigo, falando do amor de Deus pra mim, falando que eu tinha que reagir, que eu não precisava, que eu não podia deixar o inimigo vencer na minha vida, que eu tinha o controle, junto com a ajuda de Deus, que eu tinha o controle da minha vida. Nossa, as palavras da minha tia foram fundamentais ali pra mim, fundamentais. A minha mãe, ela sempre vinha me visitar quando ela podia. E quando eu passei por essa situação, a minha mãe, ela passou um tempo comigo. E a minha mãe também me ajudou, tá? Sabe? Tava ali junto comigo, me apoiando, me ajudando. E às vezes eu me perguntava assim pelo Thales, eu falava, mãe, como é que tá o Thales, sabe? Era como se eu tivesse a obrigação de saber como é que ele tava. E a minha mãe não queria me falar dele, dizia, filha, esquece esse homem tá lá vivendo a vida dele. E a minha mãe chegou a me falar que ele tinha voltado com a ex dele e que tava lá vivendo a vida dele, que quando eu fui embora, nossa, ele fez a maior confusão, teve uma maior confusão na frente da casa dos meus pais. Meu pai acusou ele, disse que foi por culpa dele que a minha filha tinha nascido prematura, que eu tinha passado por aqueles sofrimentos dentro do hospital, que quase que eu morro, e que se ele inventasse de ir atrás de mim, me procurasse, que ele não ia medir esforços para me proteger, sabe? Foi uma confusão muito grande. E ele voltou com a ex dele, que tá lá vivendo a vida dele, né? Graças a Deus. Eu só tenho a agradecer a Deus por ele ter esquecido de mim, sabe? Por ele ter me deixado de lado. E aos pouquinhos, gente, eu vou vivendo a minha vida. Eu vou tentando me reestruturar. Até hoje eu não consegui voltar a morar sozinha. Eu tenho medo de morar sozinha, sabe? E eu não sei quando é que eu vou me recuperar totalmente. Aos pouquinhos eu tô caminhando, sabe, devagarzinho. Eu voltei a trabalhar fixo não, né? Eu só faço bicos, mas é um trabalho, né? Então eu voltei às atividades. Eu faço atividades com a minha filha, sabe? Faço tratamento psicológico, tomo medicação para ansiedade. E aos pouquinhos, gente, eu vou me recuperando, né? Com a ajuda de Deus. Porque o que eu sofri, gente, eu não quero pra ninguém. Então, amigos, o que vocês acharam dessa história? Mais uma história real, enviada por escrita. E, nossa, essa história me deixou... Eu fiquei muito triste com o relato dela, né? Espero... Ela ainda não conseguiu se recuperar totalmente, como ela fala, né? Espero que ela consiga, sim, se recuperar, né, se livrar disso. Eu sei que é difícil, mas graças a Deus que ela tem a ajuda, né, da tia, dos pais, que mesmo ela, como ela falou, né, que ela não esperava isso dos pais, que ela tinha decepcionado muitos pais. Mesmo ela tendo decepcionado os pais dela não mediram esforços em ajudá-la quando viram que ela estava arrependida, né, de tudo, de ter feito, a loucura que ela fez de morar com esse homem, na verdade um monstro, né? Então eu desejo tudo de bom pra você, desejo toda a melhora do mundo, tá? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história, tá bom? Curta, comenta, compartilha, se inscreve se você for novo, cai aqui de paraquedas, ativa o sininho da notificação na opção toda pra não perder nenhuma história, tá bom? Um super beijo no coração de vocês, tchau, tchau e até o próximo vídeo.